Olá pessoal, boa tarde. Como muitos já me conhecem, meu nome é Amanda Gabriela. Sou professora da Escola Técnica Particular de Gravatá. Leciono no curso de Técnico de Enfermagem, no módulo de Anatomia e Fisiologia Humana. E hoje vamos dar início à aula 4, que é sobre Sistema Cardiovascular. Então, nessa aula 4, nós vamos dar início à introdução do sistema cardiovascular, falando de algumas estruturas do coração e de sua funcionalidade. Logo após, vamos dar início à anatomia do coração e todas as suas funcionalidades e toda a sua organização. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as veias, artérias capilares, as suas túnicas, os gases que são trocados, as funções de cada uma e como ocorre essa distribuição em nosso miocárdio, que popularmente chamamos ele de coração. Então vamos lá para mais uma aula. Tenham todos uma boa aula e um bom aprendizado. Ou seja, estruturalmente o coração, assim como visto em sala de aula, nós aprendemos que anatomicamente a gente vai aprender que o miocárdio, antigamente chamado de coração por nós, popularmente, né? Ele se encontra em posição diferente, como ápice a parte de baixo e base a parte de cima. O ápice a gente vê onde é aquela ponta que vai se encontrar justamente perto dos lóbulos pulmonares e a base justamente onde fica a artéria da aorta, a veia cava superior, as artérias e veias pulmonares, para que todo esse sangue seja bombeado para o resto do corpo e para todos os nossos órgãos. Como todos pensamos, o nosso coração ele fica no meio do nosso externo, pois assim ele pode transportar esse sangue para todo o resto do nosso corpo e para todos os nossos sistemas. Ao contrário do que nós pensamos, o coração, ou seja, o miocárdio, ele não fica do nosso lado esquerdo. Ele fica no corpo do externo, ou seja, centralizado, já com o objetivo de transportar esse sangue para todos os nossos sistemas, vascularizando assim todos os nossos órgãos vitais e os nossos sistemas para transposição e a movimentação do sangue em nossos órgãos vitais. Nossas veias e artérias, elas serão encontradas em muitas literaturas, em alguns mapas anatômicos, como as veias de cores azuis e as artérias de cores vermelhas, para que a gente possa identificar esse transporte sanguíneo para os nossos órgãos vitais e em todo o nosso corpo. Então, a gente se pergunta quais são os componentes do nosso miocárdio. Entre eles temos o coração, que é o miocárdio, as veias pulmonares, que é o que vai transportar esse sangue para os nossos lóbulos pulmonares, as veias cavas inferiores e superiores, a artéria aorta, que é aquela artéria mais grossa que vai levar para todos os nossos sistemas o fluxo sanguíneo mais forte, a artéria aorta pulmonar, que vai levar para os nossos pulmões, as vênulas, arteríolas, o sangue e os capilares. E daí a gente vai ver a diferenciação de uma para a outra. Deste modo, a gente vai conceituar os vasos sanguíneos, que são divididos em veias, artérias e capilares, como já visto em sala de aula. Então, a gente viu que as veias, ela tem como principal função o bombeamento do sangue no coração. Ou seja, as veias são responsáveis para levar o sangue para o miocárdio. Já as artérias, o transporte sanguíneo para os tecidos. E os capilares, pelas trocas gasosas, que a gente viu que existem dois gases importantes que a gente vai poder diferenciar para que haja justamente
essa distinção entre os gases e saber para onde o sangue vai e as suas diferenciações de acordo com os nossos sistemas. Quando a gente fala em artéria, veias e capilares, a gente vai falar também em túnicas vasculares, ou seja, os tecidos que recobrem aquelas artérias, veias e capilares. As artérias, elas são mais espessas, por ter uma transfusão de sangue maior, pois a transfusão das artérias é principalmente para os tecidos. Já a veia, ela é responsável pela passagem de sangue para o coração e os capilares pelas trocas gasosas. Nas artérias, a gente vê que as túnicas, por existir uma camada mais espessa, ela tem o tecido epitelial, que é aquele tecido mais fino, a túnica interna, que é uma camada mais grossa e gordurosa, a túnica média, que é feita de um tecido cartilaginoso, e a túnica adventícia, que é justamente da proteção, certo? Em questão de artéria, a gente vai ver que a artéria possui o epitélio, que é aquela camada mais fina, logo após a túnica externa, que é uma camada de proteção e de gordura, a túnica média, que é a que tem um calibre maior, pois ela vai transpor o sangue para os tecidos, então ela precisa que seja mais espessa, ou seja, mais grossa, por causa da sua passagem para os tecidos, e a túnica adventícia, que é o que vai dar proteção para essa artéria. Já na túnica vascular das veias, nós também vamos observar o epitélio, a túnica interna, que é a túnica que vai proteger, aquela veia, a túnica média, que é aquela camada gordurosa, mas bem menos espessa do que a túnica da artéria, pois ela tem como conceito levar o sangue para o coração, e a túnica adventícia, que é justamente para a proteção. Já os capilares, eles só possuem o epitélio, pois os capilares, eles só são responsáveis pelas trocas gasosas, que são os dois gases provenientes, que é o O2 e o CO2. O2, oxigênio, e o CO2, o dióxido de carbono, que é o que vai diferenciar esses dois gases para a troca deles dentro do nosso sistema e reconhecer quais são os gases que vão entrar para os nossos organismos e vão se desenvolver em nossos sistemas e órgãos vitais. Ou seja, na túnica adventícia, a gente vai contar com tecido conjuntivo, fibras elásticas e a vaso vasorum. O tecido conjuntivo é o que fornece a sustentação e preenche os espaços entre os tecidos. Por isso que é essa camada mais espessa, que produz justamente a sustentação e preenche esses espaços entre os tecidos. Há fibras elásticas que faz com que passe com mais facilidade e possa contrair e dilatar sem haver rompimentos naquela túnica. Já o vaso vasorum, ele é responsável justamente pela nutrição dessas células epiteliais dentro dessas túnicas. Já na túnica média, a gente vai perceber a presença de músculo liso, lâminas elásticas e fibras colágenas. O músculo liso, ele vai fazer com que essa transposição sanguínea seja de maneira fluida, sem nenhum impedimento durante a sua passagem. A lâmina elástica, justamente produzindo assim uma elasticidade de acordo com a passagem sanguínea entre aquela veia. Já as fibras colágenas, a capacidade de compor e se recompor dentro das veias. Já na íntima, a gente vai ver a presença apenas do endotélio, que tem como conceito revestir o interior
Ou seja, a primeira camada, que a gente viu que é o que está mais presente nos capilares, por ser uma camada mais fina, revestir interiormente os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, produzindo assim uma questão mais leve e mais fina também, onde a gente possa identificar principalmente esses gases que são produzidos em nossos sistemas. Relembrando ainda os nossos gases, O2 e CO2, que são de extrema importância para todo o nosso organismo. Então, é como foi visto. O sistema circulatório é porque ele é um ciclo, ou seja, o sangue sai do coração pelas artérias e retomam pelas veias, fazendo assim esse ciclo. Por isso o nome sistema circulatório. Vamos lá de novo. Ele sai do coração pelas artérias e entra pelas veias. Porque, como a gente viu, as artérias são responsáveis por transportar o sangue para os tecidos e as veias para transportar o sangue para o coração. Então, isso é tudo feito em maneira de um ciclo, certo? Então, aí a gente ainda vai fazer uma composição, como se fosse um quadro, entre a diferenciação do que é veia e do que é artéria. Ou seja, a capacidade que as artérias têm e a capacidade que as veias têm, que uma complementa a outra, fazendo com que esse fluxo sanguíneo seja transportado para todo o nosso corpo de maneira igual e que todos os nossos sistemas funcionem de maneira contínua. Então, observando ainda a diferença entre artérias e veias, a gente vai ver que nas artérias elas possuem as paredes mais grossas, pois ela é responsável principalmente para levar esse sangue para os tecidos. Já nas veias, as paredes são mais delgadas, por apresentar o músculo liso, ou seja, ter aquele fluxo. Nas artérias também, o diâmetro e a túnica média é menor, porque a passagem do sangue é diferente do das veias, sendo menor, pois possui uma cavidade de gordura mais grossa, pela questão do fluxo sanguíneo e da capacidade daquele sangue dentro do organismo. Já nas veias, o diâmetro externo e a túnica adventícia é maior, para que haja naquele músculo liso um fluxo sanguíneo contínuo e unidirecional. Na artéria, a gente vê a luz mais estreita e na veia, a gente observa uma luz mais ampla. O que é luz? A luz também pode ser chamada de lúmen, que é por onde o sangue passa. Então, na artéria, a gente vê uma luz mais estreita, que a gente vê que existe o fluxo do sangue, só que ele é transporto devagar para o resto dos tecidos. Já nas veias, a gente vê uma luz mais ampla, que precisa de um fluxo sanguíneo para o coração e para todo o resto do corpo. As artérias não possuem válvulas, já as veias possuem válvulas. Por que as veias possuem válvulas? Porque as veias, elas têm um movimento unidirecional, ou seja, um só movimento, tendendo que o sangue siga somente para o coração, podendo contrair e relaxar e que esse sangue faça apenas o sentido do coração. Na proporção da válvula unidirecional, com que ela abre e feche para que o fluxo seja dado somente para o sangue do coração e oxigenar tudo que ele ali produz, que no caso são as trocas gasosas, que é de responsabilidade total e completa dos capilares. Então, a gente tem como exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma veia. A veia tem um sentido unidirecional sanguíneo, certo? Então, a veia e tem as válvulas, que abertas
permite o fluxo sanguíneo para o coração, que é justamente o que a veia é responsável, mandar o sangue para o coração, esse envio de sangue para o coração. Então, quando esse músculo do coração é contraído, as válvulas venosas, elas são fechadas para que impeça o fluxo e o retorno e esse sangue unidirecional possa voltar rapidamente para o coração, produzindo esse fluxo sanguíneo diretamente para o coração e as veias consigam proporcionar toda a sua funcionalidade. Então, como já foi visto, a artéria, ela manda o sangue para fora do coração, jorra o sangue para fora do coração, certo? E nessa artéria, a gente possui arteríolas, onde existe também oxigênio e nutrientes. No meio das artérias e das veias, existem os capilares, que é onde ocorre justamente essas trocas gasosas dos principais gases já comentados, o O2 e o CO2, o oxigênio e o dióxido de carbono. Esses capilares são formados de tecidos celulares fibrosos, que faz com que ocorra a identificação desses gases para saber o que as veias vai levar para o coração, para que assim possa ocorrer esse fluxo sanguíneo e essa troca sanguínea dentro do coração, para que aí possa repassar para todos os nossos sistemas. Essa passagem sanguínea, ela ocorre de maneira gradual, ou seja, ela começa das grandes artérias, onde é aquela pressão de milímetro de mercúrio, ou seja, mmHg, até as pequenas artérias, arteríolas capilares, que é onde ocorre a troca gasosa e a identificação dos gases, as vênulas e depois as veias, para que ocorra os movimentos de sístole e diástole dentro do nosso miocárdio e que a gente possa reconhecer os movimentos de sístole e diástole de acordo com a contração e o relaxamento do músculo do miocárdio. Então, vamos lá rever. Temos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles vão se subdividir em veias, artérias e capilares. Os vasos sanguíneos são formados por camadas. Essas camadas são chamadas de túnicas. Túnica íntima, que é a mais interna, túnica média, a intermediária, e túnica adventícia, que é a mais externa. Então, vamos lá começar pelas artérias. As artérias saem do coração e levam o sangue para os tecidos. Ou seja, faz com que esse sangue saia do coração, levando todo esse sangue para os demais tecidos. E esse sangue é um sangue de alta pressão, por ele apresentar justamente uma túnica média espessa, ou seja, uma túnica espessa bem mais grossa do que as outras túnicas, né? E tem paredes elásticas mais fortes, onde elas podem contrair, ou seja, espaçar mais, como relaxar, de acordo com o fluxo sanguíneo que aquele sangue está sendo saído pelo coração, né? Já as veias resultam da convergência dos vasos sanguíneos. Elas vão ir diretamente voltar para o coração, levando todo esse sangue para o coração, fazendo com que a pressão sanguínea abaixe em movimento unidirecional com as suas válvulas, fazendo que não ocorra o retorno. Possuem válvulas e garantem o fluxo sanguíneo e contém uma túnica média menos espessa, porque ela tem a função de levar o sangue para o coração e para alguns órgãos vitais do corpo. Já os capilares, que são os vasos delgados,
que só existe uma túnica, que é a túnica íntima, que é responsável justamente somente, né, por essa troca sanguínea, que é o O2 e o CO2, que acontece essas trocas gasosas para identificação do que irá para o nosso sistema. Quando a gente fala ainda de sistema circulatório, ou seja, que é tudo aquilo que envia para o coração, sai do coração pela artéria e entra pela veia, em totalmente um processo fisiológico, a gente tem também como fisiologia, que é um processo fisiológico que atinge os principais órgãos-alvos, neste caso o miocárdio, as principais causas de mortalidade, que são algumas emergências hipertensivas, que eu acho que cabe a nós, profissionais de saúde e futuros técnicos de enfermagem, saber de algumas patologias que são inerentes, principalmente de doenças do miocárdio, ocasionados principalmente pela hipertensão. E o que é essa hipertensão? É quando a pressão arterial, né, ela é elevada em maior de 140 a 90 milímetros de mercúrio, ou seja, o famoso 14/9, onde o normal é o 120/80, popularmente falado 12/8. Alguns fatores de risco: idade maior de 60 anos, obesidade abdominal, ou seja, aquela gordura abdominal, sedentarismo, que é a não prática de exercício, tabagismo, alcoolismo, hereditariedade, que é muito importante quando existe tio, pais, avós com histórico hipertensivo, síndrome metabólica, que é algumas doenças metabólicas, ou seja, a diabetes mellitus é uma, certo? E essa hereditariedade. Mas também ela pode aparecer sem uma causa específica, seja ela do tipo primária ou secundária. Hipertensão com sintoma de doença renal primária, tireoide. Existindo ainda o tratamento medicamentoso, que ocorre com alguns tipos de medicamentos de origem farmacológica, que aqui não cabe a gente falar agora, mas o tratamento não medicamentoso, que é a redução de peso, a redução da circunferência abdominal também, a redução do consumo de álcool, redução do consumo de sódio, prática de atividade física, cessação do tabagismo e tentar reduzir o estresse. Hoje em dia, em dados epidemiológicos, que é muito importante a gente saber, em questão de hipertensão arterial sistêmica, ou seja, HAS, existe uma prevalência muito grande, de cerca de 24,4% total nos brasileiros. 44,5% dessas pessoas não fazem o tratamento. Já 27% já foram acometidas de emergências hipertensivas, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante alguns tipos de emergências hipertensivas, onde a gente conseguiu reduzir a mortalidade em 7% a 1% após o uso dos antihipertensivos. Doenças do sistema circulatório, eles vão afetar alguns órgãos vitais, como o sistema cardiovascular, que é o que nós acabamos de ver, como o sistema neurológico e sistema renal também. Principais emergências hipertensivas hoje no Brasil é o edema agudo pulmonar, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Como a gente está falando principalmente do miocárdio, eu vou tratar da patologia do infarto agudo do miocárdio, certo? O infarto agudo do miocárdio, ele trata da falta do fluxo sanguíneo e oxigenação para o coração.
Quem é que faz esse fluxo sanguíneo e oxigenação para o coração? As veias, não é isso? E a falta do fluxo sanguíneo para os tecidos é de principal origem e de responsabilidade das artérias. Então, a falta de fluxo sanguíneo e oxigenação para o coração. Ela pode aparecer com alguns sintomas, como dor no peito moderada a forte, irradiando pela mandíbula, que é o que a gente viu, né? A mandíbula, que é mandíbula, irradiando para o membro superior esquerdo, mesmo nós já sabendo que o coração não fica do lado esquerdo, ele fica no meio do corpo do externo, porque ele tem o conceito de levar o transporte sanguíneo para todos os nossos sistemas. Além de outros sintomas, como sudorese. O que é sudorese? É o famoso suor, aquele suor frio, suor aumentado. Agora vamos passá-lo a chamar suor de sudorese em termos técnicos. Dispneia. Dispneia é a dificuldade de respirar. Então agora vamos chamar a dificuldade de respirar de dispneia. Ou seja, o paciente está dispneico. O paciente está com dificuldade respiratória. Vômitos ou tonturas. Ou associá-los. Então, vocês, como os futuros técnicos e técnicas de enfermagem, têm uma grande responsabilidade enquanto essas emergências hipertensivas, principalmente, como aferição de TA, quando esse paciente chegar em um pronto-socorro ou em um postinho, observar esse débito urinário. O que é débito urinário? A quantidade de urina daquele paciente, certo? Atentar no risco de hipotensão. Se a gente vê hiper, o sufixo hiper, a gente tende a relacionar a alto. Então, hipo, consecutivamente, a gente vai relacionar a uma baixa pressão, certo? E avaliação do estado neurológico daquele paciente. Ou seja, na própria conversa, você vai identificar algumas questões do estado neurológico daquele paciente em questão. Bem, gente, essa foi a nossa aula 4. Espero que vocês tenham gostado. E logo mais, nos vemos em outras aulas. Até lá!